Quando a fronteira entre o corpo e o espírito finalmente se desfaz, algo profundo acontece no silêncio da alma. É nesse instante, sutil e grandioso, que São Leopoldo Mandic confirma um mistério que poucos compreendem de verdade, aquilo que a alma sente ao deixar o corpo. Nesse momento, nada é caótico, nada é brusco. É como se uma verdade antiga, adormecida dentro de nós, se revelasse com delicadeza. O mundo físico se afasta suavemente, e um campo de percepção mais amplo começa a se abrir, trazendo clareza e uma sensação inesperada de paz. Este vídeo é um convite para que você entenda essa passagem com serenidade e coragem, permitindo que a espiritualidade ilumine seus pensamentos. Ao longo da história, inúmeras tradições espirituais buscaram compreender o instante em que a alma se separa do corpo. Entre essas fontes de sabedoria, poucos nomes carregam tanta profundidade e credibilidade quanto São Leopoldo Mandic. Conhecido por sua sensibilidade mística, sua capacidade de acolher almas aflitas e sua visão clara sobre os mistérios da transição espiritual, São Leopoldo descreveu com simplicidade e firmeza aquilo que muitos evitam discutir, o que a alma realmente sente no momento em que se desprende da matéria. Outros estudiosos da espiritualidade, como autores clássicos da teologia e pesquisadores sérios das experiências de quase morte, reforçam que essa passagem envolve percepções ampliadas, mudanças de consciência e uma revelação interna que transcende o entendimento comum. Ao nos apoiarmos na visão de São Leopoldo, não buscamos criar ilusões, buscamos clareza, buscamos o que é verossímil, humano e profundamente transformador. O que você vai ouvir agora não é fantasia, mas uma síntese entre relatos espirituais, observações de estudiosos e a sabedoria daqueles que dedicaram suas vidas a compreender a alma. Esta é uma jornada para quem deseja entender, crescer e olhar para a vida com olhos renovados. No instante em que o corpo deixa de responder e a alma se liberta de suas amarras físicas, algo extraordinário acontece. A primeira sensação não é de dor, nem de susto, e muito menos de vazio. É uma sensação que São Leopoldo descreveu como um alívio silencioso, como se todo o peso acumulado ao longo de uma vida fosse retirado de uma vez, sem esforço. A alma, ao desprender-se, percebe imediatamente a ausência de resistência. Tudo aquilo que antes parecia duro, tenso ou limitado se afrouxa, como se um nó profundo finalmente se desfizesse. Muitos relatos espirituais apontam para essa experiência inicial como uma espécie de respiro profundo, não com os pulmões, mas com o próprio ser. Nesse momento, a pessoa não experimenta a confusão que imaginamos. Pelo contrário, há uma percepção suave de continuidade. A alma ainda reconhece o corpo, ainda percebe sua forma, mas agora o faz com um tipo de distância serena, como quem observa algo que já cumpriu sua função. Essa primeira sensação é frequentemente associada a uma leveza que contrasta com tudo o que o corpo físico impõe. Não é uma leveza exagerada ou fantasiosa, mas uma libertação natural, quase inevitável como a água que segue seu fluxo. É comum também que a alma perceba um silêncio muito particular. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno, aquele que não depende da ausência de sons, e sim da ausência de pressões, de ansiedades, de medos físicos. Esse silêncio, relatado por estudiosos da espiritualidade, é o primeiro sinal real de que a transição está em curso. Ele funciona como um acolhimento imediato, uma confirmação de que o desprendimento não é um processo caótico, mas uma passagem guiada por leis maiores. São Leopoldo confirmava que, nesse instante, a alma não sente ruptura violenta. Ela sente, sim, uma mudança de estado, como quem passa de um ambiente fechado para um espaço aberto, onde o ar parece mais limpo e a visão mais clara. Há uma sensação de mudança, mas não de perda. Não se trata de um momento de desorientação, mas de percepção expandida. Tudo parece mais transparente, mais compreensível, como se a mente terreno-física tivesse sido removida e, com ela, todas as limitações que impediam uma visão mais ampla. Essa primeira sensação é profundamente humana
apesar de espiritual. Ela não nega a vida, mas a confirma. Ao se desprender do corpo, a alma compreende, ainda que de forma intuitiva, que está voltando para um estado que lhe é natural. Esse retorno não é acompanhado de medo, mas de curiosidade serena. A alma não luta, ela flui. E é justamente esse fluir que abre caminho para tudo o que vem depois. A partir deste ponto, a consciência começa a se expandir para níveis que não podem ser acessados enquanto se está preso à matéria. E é nessa expansão que reside o próximo movimento dessa viagem espiritual. Assim que a primeira sensação de leveza e alívio se estabelece, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A consciência se expande. Não é uma expansão metafórica, mas uma mudança real no modo como a alma percebe a si mesma e tudo ao seu redor. São Leopoldo afirmava que este é um dos momentos mais sagrados da transição, porque marca o início da verdadeira visão espiritual, aquela que não se limita aos sentidos físicos. A alma passa a perceber detalhes, emoções, presenças e vibrações que antes estavam completamente fora de alcance. Essa expansão não ocorre de forma abrupta. Ela acontece como o abrir de um campo de visão que sempre existiu, mas que estava obscurecido pelas limitações da matéria. A alma começa a captar a luminosidade do ambiente espiritual, que não é luz no sentido comum, mas uma forma de clareza que dá contorno às realidades invisíveis. Cada percepção se torna mais nítida, não porque se vê com olhos, mas porque se percebe com a própria essência. Tudo ganha profundidade, significado. A alma compreende sem esforço, reconhece sem precisar pensar. Durante essa expansão, o ambiente espiritual se torna perceptível. Ele não surge do nada, ele sempre esteve ali, mas a alma só consegue acessá-lo quando se desprende do corpo. São Leopoldo descrevia esse momento como a primeira visão de um plano onde o tempo não pesa e onde a energia tem linguagem própria. A alma sente a presença de seres luminosos, ainda que não consiga compreender totalmente quem são ou o que representam. Não há medo nessa percepção. Há familiaridade, como se estivesse reencontrando algo que já conhecia em profundidade, mas havia esquecido durante a vida terrena. Essa percepção ampliada também permite que a alma entenda o próprio estado. Ela sabe que não está mais presa ao corpo, sabe que atravessou uma fronteira e ainda assim sente que continua viva, talvez mais viva do que nunca. Essa consciência de continuidade é o que dá estabilidade ao processo. Não há sensação de fim, há sensação de passagem. A alma compreende que a realidade espiritual é mais vasta, mais complexa e mais acolhedora do que aquilo que experimentava no plano físico. À medida que a expansão continua, a alma percebe conexões energéticas que antes eram invisíveis. Relacionamentos, laços afetivos, sentimentos guardados e intenções profundas se tornam perceptíveis como formas sutis de vibração. Não se trata de julgamento ou análise racional. É uma compreensão instantânea, intuitiva, que São Leopoldo descrevia como a consciência plena da própria história. Essa fase prepara a alma para o próximo movimento, a ruptura suave dos laços materiais e emocionais, não como uma perda, mas como uma transição natural. A expansão da consciência é o sinal claro de que a alma está pronta para atravessar essa etapa com serenidade. Quando a consciência já está mais ampla e o ambiente espiritual começa a se revelar, inicia-se um processo tão delicado quanto essencial, a suave ruptura dos laços materiais e emocionais que mantinham a alma vinculada à vida terrena. São Leopoldo descrevia esse momento como uma libertação serena, completamente diferente das ideias de ruptura abrupta ou sofrimento que muitas pessoas imaginam. A alma não é arrancada de nada, ela se desapega, e esse desapego ocorre de forma natural, quase como um processo orgânico, guiado por uma inteligência espiritual maior que a própria alma reconhece intuitivamente. O primeiro elemento que começa a se dissolver é o apego ao corpo físico. A alma compreende sem dor ou resistência que a matéria foi uma vestimenta temporária. Ela observa, percebe e aceita. Essa aceitação não é forçada.
é resultado da clareza que vem com a expansão da consciência. Tudo aquilo que antes parecia essencial, as sensações físicas, as urgências cotidianas, as necessidades imediatas, perde peso. Não desaparece como se nunca tivesse existido, mas deixa de exercer domínio. A alma passa a enxergar o corpo como um capítulo concluído. Em seguida, a ruptura ocorre nos laços materiais. Objetos, posses, rotinas, lugares. A alma percebe que nada disso foi realmente seu, mas apenas elementos emprestados durante sua jornada terrena. Esse entendimento não provoca tristeza. Pelo contrário, traz leveza. A alma entende que o valor das experiências não está no que se possui, mas no que se vive e no que se transforma internamente. Com essa compreensão, o apego material se dissolve como neblina ao sol. O ponto mais sensível, no entanto, envolve os laços emocionais. Esses não se rompem como vínculos que se partem. Eles se transformam. São Leopoldo explicava que a alma não deixa de amar, nem de sentir pelos que ficaram. O que muda é a forma de perceber esses sentimentos. Em vez de apego, há compreensão. Em vez de dependência, há gratidão. A alma vê as pessoas queridas com um olhar mais amplo, percebendo suas dores, suas lutas, suas virtudes, sua importância. Mas o peso do medo, do ciúme, da culpa ou da saudade se dissolve, porque esses sentimentos pertencem ao campo limitado da experiência física. Essa transformação emocional não significa esquecimento. Pelo contrário, é nesse momento que a alma se sente verdadeiramente conectada aos seus afetos, mas sem o sofrimento que antes acompanhava essas relações. A alma entende que o amor permanece, independentemente da distância física, e que essa conexão continuará existindo em forma de energia e presença. Esse processo de desapego suave prepara a alma para o próximo passo da jornada espiritual. Ao se libertar das amarras físicas e emocionais, ela se torna capaz de acessar uma revelação profunda sobre si mesma, enxergando sua existência com clareza inédita. Com os laços materiais e emocionais suavemente dissolvidos, a alma entra em uma fase que São Leopoldo considerava uma das mais profundas e transformadoras da passagem espiritual. A revelação interna. É um momento em que tudo aquilo que antes era confuso, nebuloso ou inacessível se torna extraordinariamente claro. Não é uma clareza que vem por pensamentos ou raciocínios. É uma clareza que surge de dentro, como se uma luz silenciosa iluminasse toda a história da própria existência. Nesse estado, a alma não lembra apenas dos acontecimentos marcantes da vida. Ela compreende os significados por trás de cada gesto, cada escolha, cada palavra dita ou silenciada. É como se todos os capítulos da jornada terrena fossem vistos ao mesmo tempo, não em ordem cronológica, mas em profundidade emocional e espiritual. A alma percebe não só o que viveu, mas o que aprendeu, o que transformou, o que deixou de transformar. Essa revelação interna não gera culpa nem arrependimento punitivo. Gera consciência, e consciência é o que liberta. São Leopoldo explicava que nesse momento a alma entende com nitidez o impacto que teve no mundo, não apenas nas grandes ações, mas nos pequenos detalhes que muitas vezes passaram despercebidos durante a vida. O sorriso que confortou alguém, a palavra dura que feriu, o gesto generoso que mudou o dia de uma pessoa, o silêncio que evitou um conflito. Tudo ganha contorno, tudo se conecta. A alma finalmente compreende que nada foi insignificante. Essa revelação não acontece para julgar, acontece para iluminar. A alma vê sua própria essência e, com isso, reconhece que sempre carregou dentro de si uma luz que, muitas vezes, ignorou ou subestimou. Reconhece também que as sombras, os medos e as falhas não eram inimigos, mas partes essenciais de um processo maior de amadurecimento espiritual. Nesse ponto, a alma se vê com uma sinceridade impossível de alcançar na matéria. Não há máscaras, não há justificativas, não há ilusões. Há verdade. Uma verdade silenciosa, acolhedora, que permite compreender com profundidade o propósito por trás de cada experiência. A vida deixa de parecer uma sequência de acertos e erros
e passa a ser percebida como um caminho de aprendizado contínuo, guiado por escolhas e suas consequências naturais. Essa clareza súbita também traz paz. A alma sente que, apesar das falhas e dos desafios, fez o melhor que podia com a consciência que tinha no momento. E essa percepção gera um sentimento de compaixão profunda por si mesma. Não a compaixão que lamenta, mas a compaixão que entende, que abraça, que liberta. Com essa revelação interna, a alma se prepara para algo ainda mais profundo: o encontro com sua própria energia espiritual, despida de todas as camadas e limitações que pertenciam ao mundo físico. Após a clareza profunda sobre a própria existência, a alma chega a um ponto decisivo da jornada espiritual: o encontro com sua própria energia essencial. São Leopoldo descrevia esse momento como o instante em que a alma finalmente se vê como realmente é, sem o peso das máscaras sociais, sem os filtros emocionais, sem a limitação do corpo. É o reconhecimento da identidade espiritual, não como conceito, mas como experiência direta. Nesse encontro, a alma percebe sua energia como uma presença viva, pulsante e consciente. Não é algo separado dela, pois ela é essa energia. Mas durante a vida, devido aos condicionamentos, aos medos, às distrações e às dores, essa essência fica obscurecida. Agora, liberta da matéria, ela se apresenta com total nitidez. A alma sente sua vibração, sua luz e sua história energética, não como narrativa, mas como estado natural. Esse reconhecimento não gera estranhamento. Pelo contrário, produz uma sensação profunda de familiaridade. A alma se reconhece como alguém que sempre existiu além do tempo, alguém que carrega uma natureza eterna, que viveu outras experiências, que acumulou aprendizado e que nunca se perdeu de si mesma, mesmo quando acreditou estar distante. São Leopoldo afirmava que é nesse momento que a alma entende seu verdadeiro valor, não o valor superficial que o mundo atribui, mas o valor espiritual que nasce da própria essência. Ao encontrar sua energia, a alma percebe também sua tonalidade única. Não existe uma alma igual à outra. Cada uma possui uma vibração própria, um campo de luz particular, uma assinatura energética que reflete sua história, seus aprendizados e seu propósito. Esse reconhecimento gera identidade. A alma sabe quem é, de onde veio e para onde está indo, mesmo sem formular essas perguntas. A compreensão acontece de forma intuitiva, natural, profunda. Esse encontro também traz um sentimento de unidade. A alma sente que não está isolada, que pertence a algo maior, uma teia de existência que conecta todos os seres. Ela percebe que sua energia não está separada do plano espiritual. Ela faz parte dele. É como se uma porta interna se abrisse, permitindo que a alma sinta sua ligação com a fonte que lhe deu origem, com a consciência maior que permeia tudo. Essa experiência desperta um amor muito diferente do amor terreno. É um amor que não depende de troca, que não pede confirmação, que não teme perda. É um amor que simplesmente é. Ele nasce da própria essência e se expande, envolvendo a alma em um estado de plenitude silenciosa. São Leopoldo afirmava que esse é o momento em que a alma compreende pela primeira vez que a morte não a reduz, ela a revela. Esse encontro com a própria energia prepara a alma para perceber outras presenças espirituais, especialmente aquelas que têm laços afetivos com ela. E é nesse fluxo de identidade e amor que acontece o próximo passo da jornada. Quando a alma já reconheceu sua própria energia e compreendeu sua verdadeira identidade espiritual, ela se torna capaz de perceber com clareza outras presenças ao seu redor. É nesse momento que São Leopoldo descrevia uma das experiências mais emocionantes da passagem: a aproximação dos entes queridos que já partiram e das presenças amorosas, cuja função é acolher, orientar e amparar a alma recém-liberta. Essa percepção não acontece como um reencontro físico. O plano espiritual não funciona como o mundo material. A alma percebe presenças através da vibração, da afinidade energética, do amor que já existia antes mesmo da vida terrena. Quando os entes queridos se aproximam, a alma não os reconhece pelos rostos, mas pela essência.
É como reconhecer um perfume familiar no ar, uma sensação que toca profundamente, despertando memórias, afeto e segurança. A alma sabe quem são, porque sente quem são. São Leopoldo dizia que essas presenças não chegam com pressa. Elas se aproximam de forma suave, apenas quando a alma já está preparada para percebê-las sem medo, sem confusão e sem apego excessivo. Elas chegam como luz que envolve, como aconchego que conforta. Não falam com palavras, falam com presença. A alma sente o amor de quem a acompanhou em vida, sente o cuidado, sente a continuidade do vínculo, mas agora sem sofrimento, sem saudade, sem expectativa. Apenas amor puro. Além dos entes queridos, existem também presenças espirituais cujo papel é orientar a alma durante a transição. São Leopoldo os descrevia como seres de elevada vibração, cuja energia transmite serenidade absoluta. Eles não impõem nada, eles guiam, eles acolhem. Eles permitem que a alma compreenda que está segura, que não está sozinha, que existe um caminho à sua frente e que esse caminho é sustentado pela mesma fonte de amor que envolve todo o plano espiritual. Essa experiência traz à alma uma certeza inabalável, a de que o amor não termina. Aquilo que foi construído na vida terrena, quando verdadeiro, permanece vivo e presente, ainda que em outra forma. A alma percebe que os laços afetivos não se rompem com a morte. Eles se transformam, se ampliam, se purificam. A ausência física já não pesa. O que existe agora é uma conexão vibracional intensa, que acalenta e fortalece. Esse acolhimento é essencial, pois evita que a alma se sinta perdida ou desorientada. A presença amorosa funciona como ponte entre o conhecido e o desconhecido, permitindo que a alma avance para uma dimensão mais profunda de serenidade. É como se mãos invisíveis a guiassem para um estado de paz silenciosa, onde não há pressa, medo ou dúvida. Essa etapa prepara a alma para a próxima fase da jornada, onde ela atravessa para um campo de serenidade e paz profunda, um ambiente espiritual que São Leopoldo descrevia como um dos mais belos estados da existência. Após ser acolhida pelos entes queridos e pelas presenças espirituais que a guiam, a alma inicia uma travessia silenciosa em direção a um estado que São Leopoldo considerava um dos mais sublimes, o campo de serenidade e paz profunda. Não se trata de um local físico, e sim de um estado vibracional, uma frequência elevada onde a alma encontra a harmonia total com sua verdadeira natureza. Esse movimento não ocorre de forma abrupta. É uma passagem gradual, natural, como se a alma estivesse sendo atraída por um ambiente que sempre conheceu, mas que não conseguia acessar enquanto estava presa à matéria. Nessa travessia, a alma sente uma expansão ainda maior de sua capacidade de perceber. A clareza se intensifica. A presença amorosa que a acompanha se torna mais forte, e a sensação de completude, que já vinha se manifestando nos estágios anteriores, agora se transforma em uma experiência profunda de paz. Essa paz não depende de circunstâncias, nem de explicações. Ela simplesmente existe e envolve a alma como um manto de luz suave. São Leopoldo afirmava que esse campo de serenidade não é um destino final, mas uma etapa essencial na jornada pós-morte. É o momento em que a alma descansa da densidade terrena e se harmoniza com a vibração do plano espiritual. Aqui não há conflitos, não há dores, não há perturbações. A alma percebe que todos os medos da vida, medo do desconhecido, medo da perda, medo do sofrimento, medo da morte, perdem sentido diante dessa realidade. É um estado onde tudo parece leve, claro e profundamente acolhedor. Durante essa travessia, a alma também sente a dissolução completa de qualquer resquício de tensão emocional ou mental deixado pela experiência física. Tudo aquilo que era peso se torna aprendizado. Tudo aquilo que era dúvida se torna compreensão. É como se cada célula espiritual se reorganizasse, vibrando em sintonia com uma frequência de amor que transcende qualquer entendimento humano. Não existe solidão, nem desamparo. Existe presença, harmonia, unidade.
Esse campo de serenidade é também o espaço onde a alma começa a perceber possibilidades futuras, não como escolhas imediatas, mas como caminhos espirituais que se apresentam de forma intuitiva. A alma sente que existe continuidade, que existe propósito, que existe evolução contínua. Nada estaciona. Tudo flui. E essa percepção gera segurança, fé e entrega. São Leopoldo ensinava que esse estado é uma das maiores provas de que a morte não é um fim, mas um retorno. Um retorno para a vibração, onde a alma reconhece sua origem e seu destino. A paz profunda que se manifesta aqui é tão intensa que marca a alma com um novo entendimento sobre a vida, o amor e a própria existência. Essa travessia prepara a alma para compreender o propósito dessa passagem, etapa que revela o sentido espiritual de tudo o que foi vivido, sentido e transformado. Ao alcançar o campo de serenidade e paz profunda, a alma se encontra finalmente em condições de compreender algo que São Leopoldo considerava o núcleo de toda a experiência pós-morte. O propósito dessa passagem. A morte para a alma não é um evento isolado, nem um corte brusco, nem um ponto final. É uma etapa essencial dentro de um ciclo maior, cuja função é revelar, libertar, transformar e reconduzir. A alma, agora livre das limitações físicas, emocionais e mentais, pode ver esse propósito com clareza espiritual, algo impossível de ser percebido com a consciência terrena comum. O primeiro ponto dessa compreensão é simples e profundo. A morte é um retorno. Não um retorno forçado nem acidental, mas um retorno natural ao plano de onde a alma veio. A vida física é um trecho da jornada. A morte é a travessia para casa. Essa percepção dissolve o medo e transforma a ideia de perda em continuidade. A alma entende que nada se extingue, apenas muda de forma. A existência não foi interrompida, foi ampliada. A alma também reconhece que a experiência terrena teve função específica. São Leopoldo enfatizava que cada vida é um campo de aprendizado e que as alegrias, dores, escolhas, erros e acertos formam um conjunto que molda a consciência. Nada foi inútil, nada foi desperdiçado. Até os momentos mais difíceis carregavam sementes de transformação que somente agora a alma consegue enxergar com clareza. Ela compreende que a vida não foi uma sequência aleatória de acontecimentos, mas um caminho cuidadosamente construído para expandir sua capacidade de amar, compreender e evoluir. Outro elemento essencial dessa revelação é a percepção de que a morte não rompe vínculos, ela os redefine. O amor vivido permanece, mas agora de forma purificada, livre de expectativas, cobranças e feridas. A alma sente que os vínculos verdadeiros ultrapassam a experiência física e continuam existindo como energia que se expande, ilumina e conecta. É nesse entendimento que a alma encontra paz e propósito. São Leopoldo também ensinava que a passagem prepara a alma para as próximas etapas de sua evolução. Não como punição ou prêmio, mas como continuidade. A alma percebe que existe movimento, que existe crescimento, que existe escolha. A passagem não é um destino final, mas uma reorganização profunda da consciência para que ela possa seguir adiante, mais leve, mais clara e mais plena. Por fim, a alma entende que todo esse processo, desde o desprendimento do corpo até o acolhimento emocional e a chegada ao campo de serenidade, tem um único propósito: conduzi-la de volta à sua natureza espiritual, à sua essência luminosa, ao estado de consciência onde o amor é a força que orienta tudo. Esse entendimento gera gratidão, uma gratidão silenciosa, vasta, que envolve a alma como uma revelação final. Com essa compreensão, a passagem não é vista como fim, mas como despertar. Agora que você compreendeu o mistério do que a alma sente ao deixar o corpo, segundo os ensinamentos confirmados por São Leopoldo, é importante lembrar que esse conhecimento não existe para gerar medo, mas para inspirar transformação. A vida que temos agora é a oportunidade mais valiosa que existe para evoluir, amar, perdoar e construir um legado de paz. Cada gesto, cada palavra e cada escolha
moldam nossa energia e influenciam a jornada espiritual que viveremos um dia. Por isso, use esse entendimento para cultivar serenidade, fazer o bem e aproximar-se de quem você ama enquanto há tempo. Se este vídeo tocou seu coração, permita-se continuar essa caminhada de crescimento interior. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos profundos como este e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. E antes de sair, deixe nos comentários: eu escolho viver com consciência e propósito. Esse gesto simples fortalece a energia deste espaço e ajuda mais pessoas a serem alcançadas por mensagens de luz. Assim, seguimos juntos, buscando compreender o invisível, honrar a vida e preparar a alma para caminhos de maior paz e evolução.